A passar a conversa com a jornalista Fernanda Caixão. Olha, tem tudo a ver, parece que não, mas a que vamos falar tem tudo a ver. A nossa camarada Fernanda Caixão, a propósito de um livro absolutamente maravilhoso. Germano. Muito bem, Fernanda, é um gosto ter-te aqui no Guerra e Paz, parabéns pelo livro. O livro não é novo, mas é muito interessante falarmos dele. É um livro que já teve o seu merecido reconhecimento no último ano de 2025. E que está a ser um sucesso. Está a ser um sucesso. Pedi à redação que passasse a capa, aqui está ela, o Estado Novo em 101 objetos, uma montra da ditadura portuguesa. E o que é que te levou a escrever este livro tão interessante? Bem, primeiro foi o convite expresso da editora. Eu acedi porque achei que era importante, de alguma forma, recuperar a memória daquilo que foi a nossa ditadura, a do Estado Novo, concretamente, porque tivemos períodos anteriores de regime ditatorial e achei que era uma forma interessante contar através dos objetos, porque eu não sou historiador, eu sou jornalista. Portanto, era uma forma interessante de poder chegar mais rapidamente às pessoas e de uma forma mais... tivesse mais significado, digamos. Tirasse mais impacto. Exatamente. E quanto tempo demoraste a fazer a investigação, a recolha e a escrita? Bem, 5 anos, porque eu também não faço não fiz só o livro, mas 5 anos porque... Fernanda é a nossa colega aqui, quer dizer, tu sabes, mas... responsável da e revista muitas pessoas lá em casa Correio da sabem Manhã. também, mas a Fernanda é jornalista do Correio da Manhã, responsável pelo suplemento domingo do Correio da Manhã, que sai todos os dias, todos os domingos no Correio da Manhã. Mas desculpa interromper o teu raciocínio. Não, e de alguma forma isto são 50 anos de ditadura, é um período histórico muito longo em que o próprio regime se altera. O Estado Novo tem características particulares, porque começa a par de outras ditaduras na Europa, como a italiana e a alemã, portanto, o Terceiro Reich e o fascismo de Mussolini, mas depois adapta-se e concorre no bloco posterior à Segunda Guerra e participa em organizações internacionais na altura também. A NATO, por exemplo? A NATO, por exemplo, graças aos Açores, como bem sabemos. Moeda de troca, não é? Pelos Exato, Açores. Moeda de troca. E de maneira que tentar encontrar não só os objetos, mas que os objetos foram-se representativos das várias facetas do regime e dos vários períodos do regime, foi o grande desafio. E porquê 101? Porque eu fiz 100 e depois achei que devia acrescentar 101 para me diferenciar do livro em que este livro é inspirado. Porque este livro é inspirado num livro que são 100 objetos do Terceiro Reich. E, evidentemente, não se pode comparar o Terceiro Reich ao Estado Novo. Claro. São regimes completamente diferentes, nem vale a pena estar aqui a explicar a razão, acho que é facilmente entendível. E acrescentei 101 porque o último objeto a entrar na altura foi a máquina de costura e eu, na altura, achava que era um objeto demasiadamente privado e demasiadamente comezinho, como outra coisa qualquer das casas portuguesas e das casas de uma forma geral do mundo ocidental, mas achei que ele no Estado Novo tinha um significado particular e daí que o incluí e fechou-se um ciclo de uma forma melhor, porque de alguma forma diferenciava do livro original os 101 objetos e um objeto cotidiano dos portugueses e que tem muito a ver também com a forma como as mulheres eram tratadas. Fernanda, não é só cá, noutros países aconteceu o mesmo. As novas gerações, não tendo a memória, não viveram das coisas piores, há um certo fenómeno de ter uma espécie de romantização de algumas coisas do passado e conhecem bem os problemas reais do presente. E nesse sentido é importante as novas gerações conhecerem um livro como este? É porque eu acho que isto tem a ver um pouco com o nosso período histórico. Não só é uma tendência internacional, que vocês falam todos os dias aqui, não é? Mas isto tem a ver também com a nossa própria história. Quando o Estado Novo começa em 1933, a maior parte da população portuguesa é analfabeta. E o Estado Novo é antagonista do professor. Cria as regentes, que geralmente eram mulheres. São mulheres que instruem a população de uma determinada maneira. E até à terceira classe, de uma forma geral, e à quarta classe, o que são, de alguma forma, uma educação muito reduzida. Quando chega aos anos 60, já há mais universidades e há mais pessoas nas universidades, mas apesar de tudo, não é a elite que estuda.
Portanto, quando a democracia finalmente se instala, há uma massificação do ensino universitário que, de alguma forma, menospreza aquilo que passou para trás, como se a Europa e aquilo que vinha a seguir fosse muito mais importante de explicar, sem ser por clichês. O Estado Novo foi uma ditadura que teve censura, é verdade, mas o Estado Novo foi muito mais que isso. A censura e a forma como, de alguma forma, regia a vida das pessoas. E além da censura, o Estado Novo... Era quase um Big Brother social. Sim, legislou em todas as vertentes da vida das pessoas. Há bocado pedia que pusessem a imagem anterior, que é muito interessante, uma citação do Pasteur: o vinho é a mais sã e higiênica das bebidas. E havia aquela coisa do vinho alimentar 2 milhões de portugueses, ou não sei o quê. Isso era uma forma de esconder a pobreza, que era também uma pobreza de acesso a alimentos, não é? E era também uma forma do próprio Estado Novo promover um setor, e então, como na altura, era muito forte economicamente. Portugal, em termos de produção e de exportação, o vinho tinha um papel muito importante. E, de facto, como Portugal agrícola, o vinho tinha também, em pequenas produções, um papel importante na economia familiar. Fernanda, diz-me uma coisa, ainda a propósito aqui da pergunta do Germano sobre as gerações mais novas, a importância das gerações mais novas lerem este livro. As gerações mais novas hoje em dia têm um certo fascínio por esta mensagem da extrema-direita, da direita radical, que associam a algum poder, à defesa de soluções disruptivas, às quais a juventude adere. Há um sentido de culto da personalidade que levam os jovens atrás destes movimentos mais radicais. Eu acho que, de alguma forma, as pessoas, quando as suas expectativas, sejam elas quais forem, saem de alguma forma defraudadas, têm tendência a olhar para fora e de alguma forma... Para outras opções. Para outras opções. Nós temos ditaduras, a ditadura liberal, a ditadura que conhecemos é a melhor forma, nós somos uns privilegiados, mas ainda assim, quando nos falta alguma coisa, nós não percebemos, não olhamos para o resto do mundo que vive muito mal. Claro. E de maneira que, quando há uma mensagem facilitadora e enaltecedora de figuras de força e com mensagens fáceis, nomeadamente que é propagada pelas redes sociais, portanto temos o caldo perfeito para voltarmos ao antigamente. Há bocado falavas no ensino e no conhecimento como um acesso só de uma elite. Outro caso muito interessante que abordas no livro é a questão da TAP. E realmente só viajava quem tinha muito dinheiro. Hoje, e temos aí uma imagem também desse... Hoje, para os miúdos, quer dizer, viajar de avião é uma coisa acessível, mas na altura era um privilégio e era um sinal de elitismo. Sim, claro. E tu falas uma coisa muito interessante, que é as refeições da TAP servidas em baixelas de porcelana. O que é que isso representava? Representava, de facto, era quase uma coisa absolutamente inaudita num regime, num país que era muito pobre. Portanto, só uma elite viajava, e era também a percepção do próprio regime de que uma certa imagem de Portugal moderno era importante em termos de projeção internacional. Também temos que ter em conta que a época que eu retrato nessas baixelas é a época áurea da aviação, numa forma geral, nomeadamente dos Estados Unidos da América, e com os grandes voos transatlânticos e com um certo fausto na forma como se servia ao passageiro. Portanto, Portugal replica à sua maneira. Havia caviar, havia charutos servidos a bordo, portanto, ainda não havia a expressão classe. Comida de avião como uma expressão pejorativa, não é? Não. Pelo contrário, não é? Pelo contrário. Fernanda, depois tu tens aqui um detalhe que deve ser absolutamente precioso, que é que encontraste, não é? Nesta busca, nesta investigação que fizeste para descobrir estes 101 objetos, que foi um telegrama de Hitler a Salazar na altura da celebração do 10º aniversário do da chegada. Assim, eu descobri os arquivos, eu descobri muitas coisas interessantes e se estivesse ainda nos arquivos e nos sítios por onde andei, estaria a descobrir outras coisas mais. No fundo, esse telegrama é uma relação institucional bilateral entre dois países. E, evidentemente,
Salazar recebe o telegrama e responde. E isso está no livro? Está no livro, sim. Sim. Não acrescenta muito, se bem que posso evidentemente dizer que a proximidade do regime na altura, antes da Segunda Guerra Mundial, era a Mussolini e não a Hitler. Certo. Isso notoriamente, e há várias cartas e vários documentos que provam que há um certo intercâmbio para, de alguma forma, poder a identificação do próprio Estado Novo, em que há cooperação com as forças policiais, em que há de facto pessoas que vão à Itália e para ter informação. Exatamente. A escolha da capa, e tem a ver com isso, não é? A saudação fascista, porque é aquela escolha da capa? Da juventude. Salazarista. Faz, nomeadamente no início dos jogos de futebol, na altura. É uma coisa curiosa. E aquela imagem em concreto, tens ideia qual era a situação? É da Universidade Portuguesa, são os meninos que fizeram até os anos 40, quando acabou a guerra. Certo. Isso deixou de acontecer. Por motivos óbvios, exatamente, sim. Acabou. Fernanda, deixa-me fazer mais uma questão. Onde é que tu procuravas estes 101 objetos? Quais é que foram os teus locais de busca? Foram arquivos públicos, foram coleções privadas, algumas, e foi basicamente isso, fundamentalmente isso. O Torre do Tombo também. Ficaste com mais objetos para fazer uma segunda edição? Se eu quisesse, teria. E ficaste com outra ideia. Todos nós temos uma ideia, uma percepção geral do que era o regime salazarista. Ficaste com outra ideia, ou uma ideia mais aprofundada? Claro, sim. Sim, foi muito interessante. Eu tive momentos de grande felicidade e de grande horror e surpresa também. Porque há... Horror porquê? Porque aquilo, a forma como o Estado Novo exercia opressão e controle sobre as pessoas era feita de uma forma que contava com as próprias pessoas, porque o emprego estava em causa, os funcionários públicos estavam sob... Ou seja, o funcionalismo público era enorme na altura para sustentar a ditadura. E o funcionalismo público estava sob o escrutínio permanente do Estado Novo e poderia qualquer pessoa perder o seu emprego, até por uma denúncia que até poderia ser infundada. E é preciso perceber que não é só quem se mete na política, que é uma frase muito portuguesa, como se meter política fosse um problema... Meter na droga, não é? Exatamente, que não é. Mas não era só quem se metesse na política que tinha problemas na altura. E horror, porque há gritantes que eventualmente tenhas descoberto na busca desses... No caso, ela era de facto comunista, a Maria Ângela, que foi a segunda mulher mais tempo presa. Há um documento oficial que demonstra muito bem o espírito do regime, em que um PIDE escreve ao secretário do Salazar, antecipando uma carta que ele abriu do pai da presa, que foi das mulheres que teve mais tempo detida pelo Estado Novo, e ele vai dizendo que este pai vai se queixar provavelmente às autoridades internacionais, mas esta tem sido bem tratada, porque nós temos gastado X dinheiro em cuidados médicos. E à medida que vai escrevendo, vai-se percebendo que aquela mulher foi torturada, foi impedida de ter visitas. E vai-se percebendo ao mesmo tempo que o funcionário da PIDE tem medo de ser apanhado em falso. Portanto, este medo que alimenta o regime... E até diz que esta foi bem tratada, não é? Exato, exatamente. Porque teve cuidados médicos, mas teve cuidados médicos porque ela era castigada cada vez que fazia coisas idiotas, como, por exemplo, cantar à janela ou por exemplo, reclamar que não tinha comido bem ou coisa assim do género. Já tiveste a mesma coisa, mas já tiveste muitas reações ao livro? Outro episódio, uma outra coisa sobre isso, muito rápido. Um episódio de reação, não sei explicar. Tem sido muito engraçado, porque eu, enquanto estive a escrever, tive várias... Porque isto é uma empreitada muito grande. Claro. E nunca foi feito desta maneira.
E o melhor foi realmente perceber que eu consegui e chegar ao fim. Claro. E conseguiste estar a ser um sucesso. Parabéns pelo livro. Parabéns, Obrigado. mais uma vez, esse livro que é de leitura obrigatória. Germano, boa noite.